Já parou para pensar no último post que você fez? Naquela foto que compartilhou, na mensagem que mandou? O que leva a gente a fazer isso? Esse impulso de registrar um momento, de se expressar, de compartilhar, parece uma coisa tão moderna, né? Mas e se eu disser que essa necessidade é tão, mas tão antiga quanto a própria humanidade? Ok, vamos mergulhar nisso de cabeça. Dá uma olhada aqui. À esquerda, a gente tem um dos primeiros posts da história. À direita, um dos nossos. A tecnologia, claro, mudou da água para o vinho, mas a vontade por trás, a necessidade de mostrar algo, de se comunicar com uma imagem, será que mudou tanto assim? Para a gente conseguir entender de verdade nosso presente digital, a gente precisa fazer uma viagem. E não é uma viagem qualquer. A gente vai voltar lá para o comecinho de tudo, para aquele momento exato em que a mente humana deu um salto gigantesco e começou a pensar por símbolos. 40 mil. Para um pouco e pensa nesse número. 40 mil anos. Essa é a idade da arte mais antiga que a gente conhece. Só para ter uma ideia, isso é tipo umas 20 vezes a distância do Império Romano até hoje. É uma escala de tempo que a nossa cabeça mal consegue processar. Então, aqui é que está o pulo do gato, a tal da consciência simbólica. Essa foi a grande virada de chave da nossa espécie. De repente, a gente não estava mais preso só ao que estava acontecendo na nossa frente, no aqui e agora. A gente ganhou a habilidade de desenhar um bison sem ele estar ali, de contar uma história para quem não viu, de passar conhecimento de geração em geração. E essa revolução toda aconteceu num mundo completamente diferente do nosso. Tenta imaginar, viver em grupinhos, sempre se mudando, seguindo os animais. Cada dia era uma batalha para sobreviver. E foi no meio desse cenário, ou talvez por causa desse cenário, que nasceu essa vontade quase incontrolável de criar, de deixar uma marca no mundo. Agora, bora ver como essa vontade toda se manifestou na prática. Vamos fazer um tour pela primeira galeria de arte da história. Uma galeria a céu aberto, com obras espalhadas por todos os cantos do planeta. Essa linha do tempo aqui já mostra uma coisa incrível. Não foi um lampejo de criatividade que apareceu e sumiu. Foi um desenvolvimento que durou dezenas de milhares de anos. Cada lugar, cada povo foi adicionando um capítulo nessa história gigantesca. Começando pela Vênus de Willendorf. Olha, essa pecinha é minúscula, cabe na palma da mão, mas a força dela é gigante. Com essas formas bem exageradas, é uma das primeiras imagens do corpo humano que a gente conhece. Quase certeza que era usada em rituais ligados à fertilidade, à continuação da vida. Milhares de anos depois, lá na França, a gente encontra algo numa escala totalmente diferente. Lascaux. Não é à toa que chamam de Capela Sistina da pré-história. A harmonia, o movimento desses touros, desses cavalos gigantes, isso aqui sugere um trabalho em equipe, um planejamento que é de cair o queixo. E aqui em Altamira, o que mais impressiona é a técnica. Os artistas não estavam só pintando numa tela em branco. Eles usaram as curvas e as saliências da própria rocha para dar volume, para dar vida aos famosos bisões. É um domínio da forma, uma observação da natureza que é impressionante. Agora a gente cruza o oceano e aterrissa aqui no nosso quintal, no Brasil. Na Serra da Capivara, as pinturas contam uma história um pouco diferente. A gente vê mais do que só os animais, a gente vê as pessoas. São cenas de caça, de dança, de rituais. É um retrato vivo da vida em comunidade dos primeiros povos das Américas. E para fechar nosso tour, a gente chega em Stonehenge. Aqui a coisa muda completamente de figura. Não é mais uma pintura escondida na escuridão de uma caverna. É uma estrutura monumental, que precisou de uma engenharia e uma organização social inacreditáveis. Tudo alinhado com o movimento do Sol. Beleza, a gente fez essa viagem toda pelo passado. E agora? Agora a gente vai fechar o círculo e ver como aqueles impulsos, aquelas necessidades tão antigas continuam vivíssimas dentro da gente no nosso dia a dia. A vontade de dizer, eu estive aqui, de deixar uma marca, ela nunca foi embora. Nossos ancestrais deixavam a marca da mão na parede da caverna. Hoje, a tela pode ser o muro de uma cidade, mas o impulso de deixar uma assinatura, de dizer eu existo, é exatamente o mesmo. Eles pintavam as caçadas, as danças, para compartilhar com um grupo. E a gente? A gente grava um vídeo curto do nosso dia, de uma festa, de uma comida. As ferramentas são outras, mas a ideia de registrar e compartilhar nossas experiências com a nossa tribo, ela continua intacta.
E essa comparação aqui é sensacional. Eles usavam símbolos simples e potentes para representar animais, ideias e ações. Nós usamos um teclado cheio de emojis para comunicar emoções e conceitos complexos numa única imagem. É a mesmíssima lógica da comunicação simbólica em ação. No fim das contas, essa viagem de 40 mil anos não traz só respostas. Ela deixa a gente com algumas perguntas bem grandes na cabeça. Perguntas sobre quem a gente é, por que a gente cria e qual o nosso lugar no tempo. A primeira pergunta é a mais fundamental de todas. O que eles achavam que estavam fazendo? Era arte, como a gente pensa hoje, uma busca pelo belo? Ou era um jeito prático de registrar informações, tipo um mapa de caça? Ou, quem sabe, para eles essa diferença entre arte e documento simplesmente não existia. E essa aqui mexe com a gente. As criações deles foram feitas para durar. E duraram, por milênios. As nossas são feitas para agora, para o compartilhamento instantâneo, mas podem sumir num piscar de olhos. O que tem mais valor? A rocha que fica ou o clique que vai embora? E talvez a questão mais fascinante seja essa. Como é que pessoas em continentes diferentes, que nunca se viram, que nem sabiam da existência umas das outras, começaram a criar coisas tão parecidas? Isso aponta para uma ideia poderosa, a de que esse impulso de criar, de usar símbolos, não é algo que a gente aprende, é algo que é simplesmente humano. No final, olhar para a marca que eles deixaram obriga a gente a pensar na nossa. Em um mundo de conteúdo infinito, que aparece e desaparece o tempo todo, o que a gente está construindo que vai contar a nossa história daqui a 40 mil anos? Que marca nós vamos deixar para trás?